A paz do Senhor a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel, os irmãos aí da DIVEC, outras denominações que usam a mesma revista. Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, meu telefone 99, DDD do Maranhão, e o telefone 991520454. Nós estamos estudando neste trimestre das revistas da Central Gospel, número 68, ano 19, Jovens e Adultos. O tema é a Epístola aos Hebreus, a suprema revelação de Deus em Cristo. O comentarista é o pastor Gesiel Gomes. Nós estudamos na lição passada a excelência de Cristo, o resplendor da glória de Deus, e hoje vamos estudar a lição de número 2, que tem como título a superioridade de Cristo sobre os anjos. Como nós já falamos na lição passada, a Epístola aos Hebreus, acredito ser da autoria do apóstolo Paulo, e ela foi escrita para demonstrar a superioridade de Cristo em relação a várias pessoas e várias coisas. A primeira coisa que vemos aí é a superioridade de Cristo em relação aos profetas. Porque Jesus é o cumprimento, é o final, a última palavra. Porque Jesus é filho de Deus, portanto, superior a qualquer profeta. Jesus foi constituído por Deus herdeiro de tudo. Jesus é criador de todo o universo. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Jesus é a expressa imagem de Deus. Jesus é a exata expressão de Deus. Jesus é o sustentador de todas as coisas. Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Jesus entrou no santuário verdadeiro, céu, levando o sacrifício perfeito do seu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Jesus é rei dos reis e assentou-se à destra de Deus. Portanto, ele é superior a qualquer profeta. Então vimos que antigamente Deus falou através dos profetas, e agora o escritor aos Hebreus está dizendo que nesses últimos dias, ou seja, naqueles dias que eles estavam vivendo, Jesus esteve ali, antes de morrer na cruz e ressuscitar, e ele mesmo falou, ele mesmo esteve falando o que Deus queria falar aos homens. Ele é o cumprimento de tudo que estava escrito a respeito dele. E hoje Deus continua falando, fala através da Bíblia, fala através do Espírito Santo em nós, fala através do pregador, de um cantor, de um ensinador. Ele fala também pessoalmente, fala através de visões, de sonhos, de revelações. Então Deus continua falando conosco. Nesta lição, então, vamos ver a superioridade de Cristo em relação aos anjos. O texto bíblico básico está aí na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 9, também o versículo 13 e o versículo 14. E depois vamos ver Hebreus 2, de 1 a 3. Vamos ler então. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduz o mundo primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz, o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Agora Hebreus 2, de 1 a 3. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, a primeira coisa é o nome,
qual o nome mais importante? É o nome de algum anjo que aparece na Bíblia? Vemos aí Gabriel e Miguel, mas não temos destaque nenhum. Nenhum deles é chamado de Salvador, nenhum deles é chamado Filho de Deus, nenhum deles tem uma declaração dessa: tu és meu filho. Nenhum deles, Deus apareceu e disse: esse é meu filho amado, como disse para Jesus. Ninguém é dito que deve-se adorar a algum anjo. A nenhum dos anjos é dito que o trono dele permanece para sempre. A nenhum dos anjos é dito também para se assentar à direita de Deus. Então os anjos nós vemos que são servos, são ministros, que trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação. Não são eles que trazem a salvação, é Jesus Cristo. E a advertência para nós é dizendo, se a palavra dos anjos, falando lá sobre a lei, permaneceu firme, toda transgressão foi punida. Imagine o Filho de Deus, o que ele falou para nós, o que ele fala para nós através da palavra de Deus. Como nós vamos escapar se nós não atentarmos para as palavras que ele falou? E como escaparemos se nós não atentarmos para a salvação que ele executou por nós, se fazendo homem, morrendo por nós na cruz e ressuscitando, está sentado à direita do Pai, onde intercede por nós. E olha que as palavras de Jesus foram confirmadas nos evangelhos, e foram confirmadas por Deus com sinais, prodígios e maravilhas, que estão aí registrados aí, como está dizendo aí em Hebreus. Olha aí o versículo 4. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Então ele tem testemunho dos anjos, dos homens e de Deus. Vamos ver o texto áureo que está em Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. Então veja que ao nome do Senhor Jesus todo joelho se dobrará. É um nome poderoso. Os demônios temem o nome de Jesus. É uma arma poderosa o nome de Jesus. Sempre nós vamos expulsar demônios, nós falamos em nome de Jesus saia. Nós vamos orar por alguém, em nome de Jesus seja curado. Veja bem, o nome de Jesus é uma arma poderosíssima, porque Jesus é Deus. Então sabemos que os anjos são espíritos ministradores, sabemos que os anjos são mensageiros de Deus, sabemos que os anjos são enviados para protegerem os filhos de Deus, os anjos são usados para suprir as necessidades dos servos de Deus, os anjos são usados também para trazerem juízo aos ímpios. Os anjos servem a Deus, dando honra, glória e louvor a Deus. Mas acima de todo nome está o nome de Jesus Cristo. Vamos ver o comentário, a palavra introdutória que diz: uma vez que o tema de Hebreus é a superioridade de Cristo e da salvação que ele oferece em relação à lei dada a Moisés, o escritor discorre amplamente sobre os seres angelicais, afirmando, porém, que Jesus é superior a todos eles, como está em Hebreus 1, a 2 e 18. Era urgente e necessário para os crentes judeus entenderem que Jesus está acima dos anjos em todos os aspectos, pois sua mensagem e missão têm finalidades infinitamente mais sublimes. Então, no livro de Hebreus, encontramos aí a superioridade de Cristo e também a superioridade da salvação, do sacrifício que ele fez em relação a todos os outros sacrifícios, e ele superior a todos os seres que existem, tanto homens quanto anjos, arcanjos, serafins, querubins, acima de qualquer outra criatura. Ele é o Criador e não a criatura. Ele também é superior à própria lei de Moisés e superior, portanto, aos anjos. A missão dos anjos é obedecer, então, uma ordem de Deus, uma direção de Deus para fazerem alguma coisa, ministrarem a favor daqueles que vão herdar a salvação, salvação que foi adquirida através do sacrifício de Jesus. Já Jesus é o próprio Deus. A mensagem de Jesus é superior, porque ela leva à salvação e não à condenação. A dos anjos, faladas na lei, então serve para a condenação do homem. Já Jesus, o que ele fala, nos conduz à salvação, à vida eterna com Deus.
No tópico 1, os anjos na Bíblia. Os anjos são mencionados mais de 100 vezes no Antigo Testamento e mais de 160 vezes no Novo Testamento. Sabe-se que eles são mensageiros de Deus, Mateus 1:20, Lucas 1:11, 13, 17, 19. Com frequência, suas mensagens trazem orientações do Altíssimo às pessoas, Atos 10, 3-5, Hebreus 1:14. Então veja que os anjos são mencionados pelo menos 260 vezes na Bíblia e são importantíssimos. Tem muita gente que fala assim, eu nunca vi um anjo. Você já por acaso desejou ver um anjo? Você por acaso já pediu a Deus para ver um anjo? Você por acaso passa horas e horas orando todos os dias? Você passa dias e dias jejuando? Então nós vamos ver que algumas pessoas têm visão de anjos, algumas pessoas veem. Quantas pessoas nós sabemos que, às vezes até na hora da morte, viu ali um anjo perto? Quantas pessoas aí na hora de um acidente, Quantas pessoas estavam orando e viram? Então eles existem, isso é evidente, e é possível a qualquer crente ver um anjo. Agora, um anjo não é mais importante do que Jesus. Um anjo não pode nos falar alguma coisa que seja contrária à palavra de Deus. Nenhum anjo pode nos afastar de Deus, nos conduzir a alguma coisa que seja contrário àquilo que Deus ensina. Eles são mensageiros, eles não são donos da mensagem. Então, muitas vezes nós vamos ver, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que eles são enviados a trazer uma mensagem, a trazer um juízo, Quando foi no Egito, um anjo que passou ali, matando o primogênito em cada casa. Vemos anjos falando com Abraão, Vemos aí anjos por toda parte no Antigo Testamento, também no Novo Testamento. O anjo apareceu a Cornélio, O anjo apareceu aí a Maria, o anjo apareceu lá ao pai de João Batista. Então, várias aparições de anjos nós temos na Bíblia e é muito provável que nós possamos ver um anjo. Depende muito da nossa vida com Deus e da necessidade de Deus em enviar um anjo para falar conosco. No tópico 1, subtópico 1, a natureza dos anjos. Mesmo atuando em favor dos que hão de herdar a vida eterna, os anjos são criaturas limitadas se comparados ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Criador que está sentado à direita do Pai, Hebreus 1:2-4. Ademais do que tange a sua natureza, pode-se afirmar que eles são imortais, santos, Mateus 25:31, e possuem grande poder oriundo de Deus, Salmo 103:20, 2 de Reis 19:35. Possui inteligência e sabedoria superiores, segundo Samuel 14:17b. São espíritos criados, não têm corpo, mas podem assumir forma humana quando estão ministrando na terra. Serviram a Jesus em algumas ocasiões, quando ele esteve aqui na terra. Mateus 4:11, Lucas 22:43, agora servem ao Senhor e a nós. Então, olha, anjos, temos que saber também, não existe anjo e anjinho, nem anjo e anja. Os anjos não possuem a parte sexual, Outra coisa, foram criados todos de uma vez só, não existe anjinho que está crescendo, se tornando adulto, então não existe anjo novo, anjo velho. Também os anjos, eles tomaram a decisão final, é uma decisão só, como eles são espíritos, eles só tinham uma oportunidade de decidirem de que lado queriam ficar. Então eles tomaram a decisão eterna. Quem decidiu acompanhar Satanás na sua rebeldia contra Deus, então se tornaram os demônios. E aqueles que decidiram se sujeitar e obedecer a Deus são os anjos do Senhor. Sabemos que a terça parte, então, são os demônios, e sabemos, então, que todos os outros, a grande maioria, então, são seguidores de Deus, obedecem a Deus, fazem tudo que Deus ordena que seja feito através deles. Então eles prestam adoração a Deus, louvor a Deus. Eles adoram e louvam a Jesus Cristo.
Então, quanto à natureza dos anjos, nós sabemos aí pela palavra de Deus que eles são imortais e santos. Sabemos que eles possuem grande poder, é claro, poder vindo de Deus. Possuem inteligência e sabedoria, e isso superior aos homens, não superior a Jesus Cristo, nem a Deus, claro. São espíritos criados. Então são espíritos, não possuem corpo, mas podem assumir a forma humana quando Deus ordena que eles venham à Terra falar com o ser humano. Veja que eles serviram a Jesus em algumas ocasiões, quando ele estava na Terra. Um exemplo disso é quando levaram lá para Jesus uma refeição, quando ele estava no final da sua tentação lá no deserto, no final do seu jejum. Também sabemos que o anjo apareceu confortando a Jesus quando ele estava lá no Monte das Oliveiras orando, Orou até cair gotas de sangue dele. Então o anjo apareceu ali confortando. No tópico 1 ainda e subtópico 2, por que tanta atenção aos anjos? Seria surpreendente para o leitor judaico típico ouvir que um homem tinha uma posição mais elevada que a 2 anjos, em função de eles terem ajudado a entregar a lei a Moisés no Monte Sinai. Deuteronômio 33, 2. Estevão e Paulo, séculos depois, continuavam a afirmar que a Torá fora promulgada por meio de anjos. Atos 7,53, Gálatas 3,19. Uma indicação de que o povo da aliança se orgulhava do fato de milhares de seres celestiais terem sido designados pelo Eterno para o estabelecimento de sua lei. Então veja que é afirmado na palavra de Deus que os anjos é que entregaram a lei a Moisés. Então Moisés aí sendo superior aos anjos, veja bem, é colocado aí como superior, porque ele recebe da mão dos anjos a lei, e aí quem é que mandou? Deus. Então eles foram servos aí, vieram apenas trazer a Moisés aquilo que Deus enviou. Então a lei ou a Torá foi promulgada através de anjos. Isso quem afirma Paulo, também Estevão. Então os judeus se orgulhavam disso, faziam referência aos anjos. Agora, veja bem que Hebreus vai falar para os judeus que Jesus é superior aos anjos. No tópico 2 temos a superioridade de Jesus em relação aos anjos. A mais excelente designação de Jesus é a de filho, que expressa não a condição gerada literal, mas o sentido divino do termo. Cristo é possuidor da mesma natureza do Pai. Hebreus 1, 3b. Então veja, Jesus é filho de Deus, não é uma criatura. Ele é quem criou, na verdade, os anjos. Nada foi criado sem ser através de Jesus. Então, ele é o Criador e não a criatura. Ele é superior. No tópico 2 e tópico 1, o primogênito gerado pelo Pai. Primogênito, Hebreus 1,6, é o termo utilizado simbolicamente pelo escritor sagrado para indicar que não a ordem de nascimento, mas a posição principal daquele que tem a primazia. Trata-se de um título hierárquico e honorífico atribuído a Cristo, visto que o primogênito recebe uma herança e bênção especiais. Gênesis 27, 36, Hebreus 12, 16. Assim como Paulo diz que Cristo tem lugar de honra sobre toda criatura, Colossenses 1, 17, 18, o escritor de Hebreus replica esse sentido em seu livro, colocando Cristo acima dos anjos, Hebreus 1, 6. Então aqui Jesus é declarado primogênito. Por que isso? Porque se nós olharmos para a obra que Jesus fez, Jesus veio trazer o quê? Muitos filhos para Deus. Que Jesus disse, olha, semente de trigo caída na terra, não morrer, ficará só, mas se morrer, gera muitos frutos. Então Jesus veio dar a vida para nós para gerar o quê? Filhos para Deus. Então ele é o primogênito, ou seja, o primeiro dentre todos os filhos que foram gerados para Deus. Veja só, isso é muito interessante. Tem o primogênito. O primogênito é que tem direito à herança, A maior herança. O primogênito é o primeiro dentre tantos. Então, gerado na terra como homem. Veja bem, Jesus foi gerado na terra como homem. Então, ele é o primeiro filho de Deus, é o primeiro que recebe aí o quê? O batismo com o Espírito Santo. É o primeiro que é declarado realmente filho de Deus. Daí
Com o sacrifício de Jesus, são gerados milhões de filhos de Deus, como nós temos hoje na terra. Milhões de filhos de Deus existem. Todos os salvos. Jesus é o quê? O primogênito. Também ele é declarado como primogênito, por quê? Porque ele tem a primazia sobre todas as criaturas. Então ele não só é homem, mas também é Deus. Quando ele é introduzido no céu, lá diz, aí vem o Rei da Glória. Então abram-se os portais, foi dado ordem, porque aí vem o Rei da Glória. Veja que quando Deus envia Jesus, ele é o unigênito. Então era o único filho. Agora, quando Jesus ressuscita e ele vem à terra depois de ressuscitado, Deus introduz no mundo o seu primogênito. Agora não é mais unigênito, agora é o primeiro. Muitos filhos, então, são gerados através do sacrifício de Jesus, filhos gerados para Deus. Aí em Hebreus diz, eis-me aqui aos filhos que tu me deste. Então Jesus é Deus. No tópico 2, subtópico 2, o Filho pela ressurreição. O salmista faz-nos saber que Jesus é o Filho de Deus desde a eternidade. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmos 2,7, messiânico. Esta realidade evidencia-se em sua ressurreição. Romanos 1,4. Cristo humilhou-se e fez homem. Filipenses 2,5 e 6. No exercício de seu ministério terreno, ele declarou ser filho de Deus, reafirmando sua divindade. João 5:17 e 18. Antes de ser crucificado, Jesus glorificou a humanidade que o Pai lhe dera e recebeu de volta a glória eterna que havia ocultado. João 17:1-5. Então olha que Jesus é recebido no céu e é dito, tu és meu filho, hoje te gerei. Então agora Jesus tem um corpo humano, está ali como filho do homem, e ao mesmo tempo é Deus. Então, ele é gerado como filho do homem, filho de Deus na terra, e ao mesmo tempo ele é filho de Deus no céu. Isso é uma coisa maravilhosa e só através de Jesus Cristo é dito isso, para ninguém mais. Porque como filho de Deus sendo Deus, é só Jesus Cristo mesmo. Nós todos nos tornamos filhos de Deus ao aceitarmos o sacrifício de Jesus Cristo. Aceitamos a Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Mas nós não nos tornamos Deus. Jesus é antes de qualquer outra coisa. Ele sempre existiu na eternidade. Ele não foi criado. Ele é Deus. E nós vemos que ele mesmo se declara Deus. Qual homem poderia dizer assim, antes que Abraão existisse, eu sou? Veja só. Abraão viu meu dia. Olha só. Não tem possibilidade isso de um ser humano falar isso. Então, ele mostra que ele é realmente Deus. E ele mesmo se dizia filho de Deus. Veja Lucas 22:69, que ele diz, desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Veja o que Jesus disse em Marcos 14:62. Jesus disse-lhe, eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então veja que essa declaração somente o Filho de Deus poderia fazer. No tópico 3, Jesus homem, por um pouco menor que os anjos. Assim como as Escrituras revelam a deidade absoluta de Jesus, elas ensinam que ele é plenamente humano. 1 Timóteo 2,5. Ao dizer, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, Hebreus 2,7, o escritor emprega essas palavras referindo-se não a Jesus, mas à sua humanidade. Salmos 8:4-6. Então veja, quando Jesus nasce na terra como homem, ele se faz em tudo semelhante ao homem, menos no pecado. Então, enquanto homens, se nós formos analisar só o lado de homem, ele é menor do que os anjos, porque agora ele é um homem. Agora, Jesus deixou de existir como Deus? Não.
Olha, o Espírito Santo mora em nós. Ele deixou de existir no céu? Não. Ele deixou de ser Deus? Não. Então, se nós olharmos para a natureza humana de Jesus Cristo, aí sim os anjos são superiores a essa natureza humana. Mas Jesus nunca deixou de ser Deus, então os anjos são inferiores, porque esse próprio Jesus é quem criou os anjos. Então, no tópico 3 ainda, sobre o tópico 1, o Filho deve ser adorado pelos anjos. Cristo, o primogênito, foi adorado pelos anjos quando trazido ao mundo. Lucas 2, 13 e 14. O Pai ordenou que os seres celestiais assim o fizessem, ratificando a divindade do Filho gerado, pois nenhum anjo se prostraria diante de uma simples criatura. Deuteronômio 2,43, Salmos 97, 7. Então, quando os anjos vieram anunciar a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, eles glorificavam a Deus, eles exaltavam a Jesus. E veja que o anjo disse, nasceu Jesus, ele é o Senhor, chamou Jesus de Senhor, como está em Lucas 2,11. Ainda no tópico 3, sobre o tópico 2, Jesus está à direita de Deus. O Filho está com o Pai no céu. O reino espiritual, descrito pela perspectiva humana como lugar que está elevado acima da terra, Salmo 103:11, esta é a posição de honra dada somente a Cristo e a mais ninguém, e a qual os anjos disse jamais, assenta-te à minha destra ou à minha direita, Hebreus 1,13. Então veja, só Jesus Cristo poderia se assentar à direita de Deus. Aí, como ser humano que foi ressuscitado, porque um corpo humano glorificado, então tem um local, um lugar. Agora veja só, Jesus é Deus, é Espírito, então ele não poderia ocupar o mesmo lugar duas vezes. Ele não poderia ocupar dois lugares. Então ele ocupa um lugar à direita de Deus, porque ele está no corpo humano glorificado no céu, como prova de que nós vamos ressuscitar, estaremos para sempre com o Senhor. Não quer dizer que ele é um homem, somente um homem. Não, ele é Deus. Quando fala em posição à direita, então não é bem como nós entendemos um local, um lugar, mas é uma posição de superioridade a todas as outras criaturas. Posição superior, posição de superioridade, de perfeição. No tópico 3 ainda, sobre o tópico 3, Jesus é Criador, Messias e Rei. No segundo capítulo da carta aos Hebreus, o escritor parte da posição exaltada que o Filho ocupava diante do Pai nos tempos mais remotos da eternidade, Hebreus 2, 7 a 9. Passa pela encarnação, como o Messias prometido para salvar o perdido, Hebreus 2, 17, e estende-se até o seu estado de exaltação junto ao Pai no presente momento. O Filho é chamado Deus, como de fato ele o é, Hebreus 1, 8, além de ser também Rei, cujo cetro, símbolo da autoridade real, é de retidão. Então veja a superioridade de Jesus. Ele é o Criador de todos os céus, a terra, tudo que existe no céu e na terra, os anjos, arcanjos, serafins, querubins, toda a classe de anjos. Jesus é o Criador de tudo isso, além de ser o Criador da terra, do todo o universo, tudo é sustentado por ele. Então em Hebreus fala da superioridade de Cristo, mas também fala da humanidade de Cristo, que ele veio à Terra como homem, foi introduzido aqui como homem, para salvar o homem. Em tudo ele se fez semelhante ao homem, exatamente para poder salvá-lo. O plano de Deus dizia que um homem, nascido na Terra como homem, não poderia ter nenhum pecado. Este homem aceitaria pegar o pecado de todos os homens sobre ele, as doenças, enfermidades, as maldições, tudo sobre ele, o juízo de Deus sobre ele. E ele então morreria no lugar de todos os homens. O juízo viria sobre ele para não vir sobre todos os homens, todos estavam em condenação. Então, precisava que ele aceitasse isso, esse sacrifício. Então Jesus veio, nasceu como homem, pegou sobre ele
todos os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário. E aceitou morrer em nosso lugar na cruz. Então, o juízo de Deus que estava para vir sobre nós, veio sobre ele. Ele é mencionado como aquele que prestou o sacrifício perfeito. Um ser humano sem nenhum pecado, que pegou os nossos pecados sobre ele, morreu a nossa morte, em nosso lugar na cruz, que era o lugar de cada um de nós morremos. Então é um sacrifício perfeito, único e eterno. Nós temos um sacerdote perfeito, temos também o sacrifício perfeito, temos também o cordeiro perfeito e temos a salvação eterna através de Jesus Cristo. E o livro de Hebreus vai falar de Jesus como Deus, né? À direita de Deus, tendo todo o poder no céu e na terra. O cetro está na sua mão, que indica que o poder está na sua mão. Então veja só que o livro de Hebreus fala de toda a obra que Jesus realizou, de toda a perfeição de Jesus. Fala de tudo o que o Antigo Testamento registrou, que estava falando a respeito de Jesus. Fala do Novo Testamento, onde tudo se consumou em Jesus. E fala ainda do nosso futuro com Deus para sempre, na Nova Jerusalém, morando com Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Conclusão. Quando Cristo fez-se homem, ele não se tornou inferior aos anjos, pois em seu corpo terreno realizou algo que os anjos jamais poderiam fazer: levar-nos das trevas para o seu reino de luz. Glórias, pois, a ele eternamente. Então vemos aí a superioridade de Jesus em relação aos anjos nessa lição. Ele é o Criador, então, dos anjos. Ele é quem ordena aos anjos. É ele quem recebe a adoração dos anjos, aí louvor dos anjos. É Jesus que está à direita de Deus. É Jesus que é o Salvador, é Jesus que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é aquele que realizou a obra da salvação, morreu e ressuscitou. Então é ele que controla tudo e sustenta tudo. Então no seu nascimento físico na terra como homem, somente olhando esse lado de homem, Jesus ao mesmo tempo era homem, ao mesmo tempo era Deus. Ao mesmo tempo ele ainda tem um corpo humano glorificado no céu, do mesmo modo ele é Deus. Então, olhando para a sua natureza humana, quando nasceu na terra como homem, então ali sim podemos comparar e dizer, sua natureza humana, esse bebê que está aí é inferior aos anjos. Em quê? Em poder, por quê? Porque ele não vai exercer o seu poder como Deus. Em mortalidade, porque ele nasceu como homem para morrer na cruz. E os anjos não morrem. Então veja só, se nós formos olhar assim, dessa natureza humana de Jesus, aí sim os anjos, nesse caso, são superiores. Mas acontece que Jesus era homem, mas ao mesmo tempo nunca deixou de ser Deus. Então ele sempre foi superior aos anjos, mesmo quando estava na sua natureza humana, porque ele não deixou de ser Deus no céu. Assim como o Espírito Santo está em nós, não deixou de ser Deus no céu. Vamos orar agora então. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você acredita que ele veio à terra como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Se você crê nisso, você é salvo agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar para que você seja curado. Pai querido, em nome de Jesus, salva, Senhor, essas vidas. Regraça, louvor, amarrar, da graça sei. Revela a eles a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, a tua salvação. Escreve os seus nomes no livro da vida, concede a eles agora o Espírito Santo. Em nome de Jesus, salva agora, Senhor. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, toca neles agora e cura, Senhor, toca neles. Sai toda doença, toda enfermidade, vai saindo em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles agora e cura totalmente. Aleluia. Glória a Deus. Amém.
Glória a Deus. Esperamos ter ajudado os irmãos aí com a lição. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.